Lelê, tá certo aqui? Tá. Eu tô se sentindo artista agora. Pessoal, eu ia falar um monte de coisa, mas agora acabou minha aula, né? Faltam 5 minutos para terminar. Porque eu tenho o café da manhã mais importante. Vou lá tomar conta. Eu vou ficar uns 15, no máximo 20 minutos com vocês, para não atrasar tanto, porque a história demorou um pouquinho mais, tinha bastante coisa e tal. Eu não preparei muita coisa, não. Tem um assunto mais importante que eu quero tratar com vocês, que é imunologia. Eu sei que é fácil, mas tem uma novidade dentro de imunologia, e tem uma coisa que não é tão nova assim, mas que tem voltado, que é o sarampo. Então a gente vai falar sobre isso rapidamente, beleza? Deixa eu só montar um esqueminha, já que eu não tenho slide, não preparei no PowerPoint, tá? Então nós temos aqui, ó, imunologia. Se você achar que tá pequeno demais, você vai filmar aqui, eu tento aumentar. Olha só, vamos lembrar, quando a gente fala de imunologia, a gente tem que lembrar de vacina, diferença, né, de vacina e soro. E também tem uma coisa importante, além da vacina e soro, tem como o sistema imunológico vai agir diante disso tudo. Então aí tem um gráfico que pode ser interessante aparecer no vestibular, no Enem em especial, é claro, tá? Que aqui nós temos a produção de anticorpos e aqui nós temos o tempo. Beleza? Presta atenção nisso aqui então. Olha só. Vacina e soro. Diferença. Composição da vacina. Vacina é composta do quê? Antígeno. Quem que é o antígeno? Corpo estranho. É o cara que causa o problema. A vacina tem isso na sua composição. Tá? Então, por exemplo, se eu vou tomar uma vacina contra a febre amarela, eu estou recebendo o próprio vírus que causa a febre amarela. Que eu não vou ter febre amarela? Não. Por quê? Porque o vírus está enfraquecido, que a gente chama de atenuado. Hoje, principalmente, ele é fragmentado, ou seja, são fragmentos de genes, de DNA. Não é o micro-organismo inteiro, seja ele bactéria ou vírus, não é inteiro. Fragmentos desse cara. E o soro? Ele não tem antígeno, ele tem o quê? Anticorpo. Por que a vacina é imunidade ativa? Porque a vacina estimula o organismo a produzir anticorpo. Por que o soro é imunidade passiva? Porque no soro você não induz a produção de anticorpo. Você já aplica o anticorpo direto, logo o organismo não vai aprender a produzir esse anticorpo. Isso é importante. Tempo de duração da vacina, duradouro, às vezes até permanente. Então você toma vacina uma única vez, ela pode durar a vida toda. O soro é diferente. O soro é muito temporário, gente. Ele é passageiro, ele é rápido. Você toma o soro hoje e dentro de alguns meses você já não tem mais esse anticorpo dentro de você. E uma coisa super importante, objetivo disso. Qual que é o objetivo da vacina? Mas vamos direto ao ponto. Eu tomo a vacina porque eu estou doente? Não. Então o objetivo aqui é o quê? É evitar uma doença, profilático, prevenção, tudo bem? Profilaxia. A vacina, eu vou receber a vacina antes da doença acontecer, justamente para evitar que ela aconteça. O soro eu só vou tomar quando eu já entrei em contato, já estou com o problema. Então se você, por exemplo, entrou em contato com a bactéria do tétano, você toma o soro. Se você foi mordido por um animal e existe a possibilidade de contrair raiva, que é vírus, você toma o soro antirrábico e assim sucessivamente. Então aqui é preventivo e aqui é para tratar, é terapêutico, é curativo, é diferente, tá legal? E aí, gente, entra aqui produção de anticorpo. Quando a gente recebe a vacina pela primeira vez, nós temos aqui o primeiro contato. No primeiro contato, eu vou receber esse antígeno que eu não conheço, que eu nunca entrei em contato. O meu organismo ele vai levar um tempo até produzir anticorpo para ele. Quanto tempo, Kiko? 1 semana, 2 semanas, mais ou menos isso, 15 dias. Aí a gente produz um pouquinho de anticorpo que cai rapidamente. Isso aqui é meu primeiro contato. Por que demora para eu produzir anticorpo aqui?
Porque eu não conheço. E aí até o meu organismo aprender a produzir anticorpo, vai levar um tempinho. Se você for viajar, por exemplo, vamos falar do sarampo em especial. O sarampo ele voltou a ser uma doença importante, estava erradicado já há algum tempo, que a gente não tinha caso de sarampo no Brasil, e hoje a gente tem registrado casos, inclusive, de morte de sarampo. Inclusive no estado de São Paulo, inclusive na nossa cidade de São José do Rio Preto. Então isso é importante, tá? Vamos falar mais do sarampo já já. Você toma vacina para o sarampo, você não conhece o vírus, seu organismo leva um tempo para produzir. Você vai viajar. Vamos imaginar que você vai para fora do país. Você tem que ter tido a vacina do sarampo, tem que comprovar que tomou a vacina do sarampo. Quanto tempo antes você tem que tomar a vacina do sarampo? Pelo menos 15 dias de antecedência. Por quê? Porque é o tempo que o organismo seu vai levar para aprender a produzir e produzir esse anticorpo. Uma vez produzido, a gente forma a célula de memória. E aí, moçada, pode passar um tempão, não tem problema, anos. Vamos imaginar que você entra em contato novamente com esse mesmo vírus. E aí nós temos aqui o segundo contato. No segundo contato, a minha resposta, olha, é muito rápida a minha produção de anticorpo e intensa. E ele demora para acabar, tá legal? Então eu vou produzir anticorpo de forma imediata, por isso que dessa maneira eu não vou ter a doença. Sarampo, moçada, é uma doença grave, ou potencialmente grave é porque ela não mata sempre, mas ela tem uma grande chance de causar a morte. E quando ela não causa a morte, ela pode inclusive fazer o quê? Deixar sequela. Sintomas do sarampo. O sarampo ele vai causar febre, manchas do corpo, que geralmente começa na parte da cabeça, tronco, tórax, e vai descendo aos poucos para todo o corpo, até chegar no pé e a pessoa fica toda manchada. Tá? Não são vesículas, igual na catapora. Mancha. Beleza? Essa pessoa, além de febre, mancha, dor de cabeça, cefaleia, encefalite, vai ter inflamação do sistema nervoso, otite, infecção da orelha, conjuntivite, conjuntiva dos olhos é prejudicada. Um monte de situação pode acontecer aí. Tá legal? E aí, moçada, se você tem conjuntivite é porque ela está atacando o olho. E se ataca o olho é porque ela pode, então, como sequela, por exemplo, deixar a pessoa cega. Se ela ataca a orelha, otite, ela pode, como sequela, deixar a pessoa surda. Então tem várias sequelas para o sarampo, inclusive neural, podendo inclusive causar retardo, atraso no desenvolvimento físico e intelectual. Tá? Porque ataca diretamente o sistema nervoso e uma das outras complicações é a pneumonia. Vai atacar o pulmão, e por isso que pode complicar o processo respiratório e levar à morte. E aí tem uma coisa que é nova, que eu nunca falei isso em sala de aula, mas porque também não sabia. E isso acontece só esse ano. Quer dizer, já houve casos em 1970, 80 e tal, de estudo com relação à vitamina A e o sarampo. Mas o sarampo foi erradicado, ninguém mais falou nisso. Eu peguei essa parte como professor da erradicação do sarampo, só que agora ele voltou. Então, em 2019, começou de novo e hoje o governo, por exemplo, ele distribui vitamina A para crianças, principalmente, abaixo dos 6 meses de vida, quando tem suspeita de sarampo. Vitamina A, que cor? Quem que é vitamina A? Vocês lembram? Como chama a vitamina A? Lembra ou não? O pessoal não vai enxergar aqui, né? Eu vou colocar mais para cá, então. Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Vitamina A. A vitamina A chama retinol. Aliás, vitamina pode ser importante no Enem também. Tem um monte de vitamina bacana. Vitamina C, escorbuto, manutenção do tecido conjuntivo, sistema imunológico, tá? A doença é o escorbuto. Vitamina D causa raquitismo, a carência. Vitamina K, hemorragia. Vitamina B1, beriberi. Vitamina B3, pelagra. São algumas doenças relacionadas a vitaminas. Mas tem a vitamina A. A vitamina A a gente conhece principalmente
por conta desse benefício aqui, ó. Desse benefício. Saúde ocular. É aquela que, por exemplo, evita uma doença chamada... Fala, vocês sabem. Hein? Não é catarata. Cegueira noturna. Cegueira noturna. Mas tem muito estudo hoje, olha só, mostrando que a vitamina A, além de evitar a cegueira noturna, tá? E outros problemas relacionados aos olhos, ela também ajuda no sistema imunológico. Então, na imunologia, ela melhora a capacidade de defesa do nosso organismo, tá? E ela vai proteger também, ó, das mucosas. Como assim mucosa? Nariz, boca, o próprio olho. Ela vai proteger a gente, né? Melhorando a proteção dessas mucosas. E o que isso tem a ver com o sarampo? Como que acontece a transmissão do sarampo? Via respiratória, gotícula nasal, gotícula de saliva, um simples aperto, atim, vem aqui da mão, é o suficiente para transmitir sarampo. Olha que caderno bonito, é o suficiente para passar o sarampo para ela através desse contato aqui, ó, com um objeto qualquer, tá legal? Beijo na boca pode transmitir sarampo, né? Então, perceba que quando ela põe a mão, encosta em mim, que eu acabei de espirrar, passei o vírus para ela põe isso na boca, ela pode passar a mão nos olhos. Dessa forma, esse vírus vai entrar em contato com a mucosa da pele dela e vai ser absorvida pelo corpo e vai causar a doença. Quando eu tenho uma boa dieta rica em vitamina A, que a gente encontra em vários alimentos vegetais, mas também ovo, fígado, tá? Quando eu tenho uma boa proteção por conta da minha dieta rica em vitamina A, teoricamente, eu também estou mais protegido contra a invasão do vírus do meu corpo. Então, olha só, pode ser que apareça alguma questão falando sobre isso. Eu sei que sarampo é novo. Normalmente o Enem, ele não coloca exatamente coisas que aconteceram naquele ano. Mas vai que. Até porque foi o final do ano passado que começou a explodir essa coisa de sarampo. Principalmente lá em Manaus primeiro. Depois no estado de São Paulo, se eu não me engano, foi em Santos. Casos de pessoas que estavam em cruzeiro, navio de cruzeiro, turismo. E aí então desceu em Santos e aí tinha sarampo. Primeiro caso, se eu não me engano, em São Paulo, no estado de São Paulo, foi em Santos. Uma criança com sarampo, tá? Então, a vitamina A, ela pode aparecer associada a uma questãozinha de sarampo no Enem. Isso é bacana. Então, tudo indica que adulto também tem a mesma sensação, a mesma situação, o mesmo tipo de proteção. Mas, por enquanto, isso vem feito em criança, vem acontecendo em criança, abaixo dos 6 meses principalmente, e desde 1970, quando tinha muita incidência de sarampo no Brasil, em outras partes do mundo, a associação dessa doença com a vitamina A foi percebida, então, através de muito estudo que diminuía em muito o caso de mortalidade por conta do sarampo. Então, por isso, no Brasil, atualmente, vem sendo distribuído doses de vitamina A para as crianças abaixo dos 6 meses para poder se proteger contra o sarampo. Só que eu estou falando, então, de uma coisa que vocês podem encarar como uma forma de tratamento para o sarampo. Exceto por essa situação aqui, moçada, tem tratamento para sarampo? Não, não tem tratamento para sarampo. Eu vou tratar febre, tomando antitérmico, no máximo. O que eu tenho que fazer para evitar o sarampo? Vacina. E é justamente por conta da falta de vacina, ou da falta de vacinação, as pessoas, e aí entra movimento anti-vacinação e tal, isso pode ser importante, até mesmo num contexto histórico, eu não sei se eles comentaram com vocês, eu acho que não, pelo assunto que eu vi era muito mais relacionado à política, pelo menos na história do Brasil. Mas, por exemplo, se a gente lembrar na revolta da vacina que aconteceu lá em 1903, 1904, eu não sou muito bom de data igual os caras de história, mas é mais ou menos isso. Revolta da vacina.
Foi quando os militares, o pessoal entrava forçando as pessoas na própria casa, entrava na casa para fazer a vacinação contra qual doença? Varíola. E era obrigatório. Bom, isso gerou a revolta da vacina, e aí tem todo um contexto histórico, que forçado ou não, violento ou não cabe a mim discutir isso, mas o fato é que a varíola foi erradicada. E o sarampo estava erradicado. Como está também erradicada a paralisia infantil, que não se tem registro de paralisia infantil, que é a poliomielite, desde a década de 80. Se eu não me engano, o último caso foi em Goiás. Tá? Então, se o sarampo voltou, outras doenças também podem voltar. Imagina, por exemplo, se a poliomielite começar a aparecer novamente. Ô Kiko, mas espera aí, eu não entendo uma coisa. Ela não está erradicada? Sim. Erradicada significa que não tem mais registro dessa doença. Não significa que o antígeno causador não exista mais. Ele ainda pode existir, moçada. Mas por que ele não consegue causar o problema? Porque as pessoas estão imunizadas, sensibilizadas contra ele. Mas se começa a nascer gente, e essas crianças não são vacinadas, que os pais acham um absurdo vacinar e tudo mais, logo essas doenças podem voltar a acontecer, como aconteceu com o sarampo, e muita gente já morreu esse ano por conta disso. Tranquilo? Então, tomar cuidado com essa relaçãozinha do sarampo com a vitamina A. Para finalizar, só lembrar de uma coisinha. O que mais cai no Enem em biologia? O que mais cai no Enem em biologia? Genética? Ecologia. Ecologia é a matéria que mais despenca no Enem. Pode ser diferente esse ano? Pode. Mas se a gente pegar a estatística, inclusive eu fiz uma estatística, mas vai estar no aulastop.com, eu não vou falar agora. Essa parte você corta, eu não posso fazer propaganda, senão eu estou ferrado. A matéria que mais aparece nos últimos 7 anos, eu peguei desde 2012 até 2018, foi a última prova. São 7 edições do Enem, considerando Enem, Enem cancelado, segunda aplicação, Enem PPL, tudo quanto é tipo de prova de Enem que já teve, dentro desse período de 2012 a 2018. Ecologia despenca, pá, bomba. Segundo lugar, genética. Segundo lugar, genética. Genética, o que cai de genética no Enem? Cai conta necessariamente? Não, é muito mais teoria. E dentro dessa genética cai DNA, RNA, síntese proteica. Dentro de genética, primeira lei, segunda lei, sistema BO, eritroblastose, são coisas importantes. Fisiologia, depois animal e humana, e assim por diante. Enem, principalmente ecologia. Então, para não passar batido e não falar nada de ecologia, eu de verdade eu não me preocupo tanto com ecologia, porque eu tenho certeza que ecologia é bem mais tranquilo. E normalmente vocês vão bem em ecologia. Pode até ser chato, mas não é tão complicado assim. Eu só quero lembrar de uma coisa em ecologia. Um negocinho chamado de sucessão ecológica. E por que sobre isso? Quase nem cai sucessão ecológica no Enem. Mas recentemente, e se não valer por Enem, vale para os outros que virão, recentemente falou-se muito da Amazônia, por conta do problema das queimadas e tal. Então, muito problema com relação à Amazônia. A Amazônia, vocês têm que lembrar que é uma comunidade clímax. Isso aqui é importante. A Amazônia é uma comunidade clímax. Para quem não lembra o que é sucessão, é um processo de ocupação de um meio que acontece de forma gradativa e ordenada, onde comunidades vão sendo substituídas e sendo trocadas por outras. Tem comunidade pioneira, que é chamada de ECESE, tem comunidade intermediária, que é chamada de série, ou séries, ou seral, e tem a comunidade clímax, que é a última, que é a mais estável. Essa não vai ser substituída por ninguém. É quando termina o processo de sucessão e o meio está completamente formado. Tá legal? Na comunidade clímax, por exemplo, a Amazônia, acontece uma coisa super importante. A produtividade primária bruta, o que é a produtividade primária bruta, Kiko? É toda a energia produzida
na fotossíntese. Produtividade primária bruta na Amazônia é alta? É absurdamente elevada, gente. É gigantesca. A Amazônia é enorme, tem muita planta. O nível de fotossíntese ali é louco, de tão alto que é. Produtividade primária bruta. Mas tem uma outra coisa que é chamada de produtividade primária líquida. O que é produtividade primária líquida? É a bruta menos o que foi gasto. É aquilo que sobra. É aquilo que vai ser transferido para o nível trófico posterior. Seguinte. Produtividade líquida, gente, é igual a produtividade primária bruta, mais tudo que a planta gastou. A produtividade primária líquida é alta na Amazônia? Não. Na Amazônia, a produtividade... Aqui é alta, certo? Muito alta. Em relação à comunidade pioneira, por exemplo, aqui é muito mais alta. Mas a produtividade primária líquida é igual a zero. Isso significa que a Amazônia nunca foi, não é e nunca será pulmão do mundo. E tem idiota que até hoje fala nisso. Você pode defender a queimada, claro, tem que defender, mas não vem falar merda. A Amazônia é o pulmão do mundo, como que eu vou respirar? Vai tomar no... Não pode falar isso que está filmando. Está filmando, eu não vou falar. Senão vocês sabem o que eu falaria. Gente, a Amazônia é comunidade clímax. Tudo que ela produz é consumido lá mesmo. Na mesma proporção. Não sobra nada. Quem que é o pulmão do mundo? Alga. Pelo menos 90% a 95% do oxigênio que a gente usa na respiração é proveniente de quem? Alga. Alga. Principalmente as algas que compõem uma coisa que nós chamamos de fito. Nós chamamos. Vocês já viram falar nós chamamos? Como é que normalmente eu falaria? Nós chamamos. Como que eu falo normalmente? Mas tá filmando, eu tenho que falar o português correto. Beleza, é isso. Para finalizar, nós vamos cantar. Eu vou pedir. Vamos, porque Enem é chato, né? Enem é chato, o pessoal fica ansioso. Outro dia eu estava dando aula num outro lugar, no cursinho, a menina falou assim, nossa, eu já estou tão ansiosa por causa do Enem. Não sei. Calma, para que sofrer? Deixa para sofrer a hora que chegar. E o melhor é não sofrer. Vocês têm que pensar que vocês estão preparados. E essa aula serve para isso. Então, para descontrair, a gente vamos... Ixi, falei errado. A gente vamos fazer a sardinha. Quem é você? Desculpa, prazer aqui. Eu posso pedir para você gravar? Mas não é para ficar gravando, não. É para filmar principalmente eles. Porque ele já vai me filmar ali, pelo jeito. Espera aí, só um minutinho. Ó, todo mundo conhece a sardinha? Vai ser curto, tá? Mas eu quero emoção. Só não vai rolar Homem-Aranha, moçada. Homem-Aranha, se eu pendurar nessa lousa, cai até a parede. Não vai rolar Homem-Aranha. A sardinha vai ser curta, a gente não vai até 20, não. Vamos até 2, tá bom, que eu tô sem fôlego já. Hoje é sábado, afinal de contas. Já tá tarde, eu já tô com sede, ó. E eu tô doido para ir pro café da manhã. Presta atenção. Manda bala. Sardinha, beleza? Vocês sabem como é que funciona. Uma sardinha. E um pato branco. Tentaram encontrar. Uma maneira. De meter-se. Em um sapato branco. Duas sardinhas. E um pato branco. Tentaram encontrar. Uma maneira. De meter-se. Em um sapato branco que dizia assim: Enem, seu lindão, pode vir que a gente não tem medo, não? Não! Vocês erraram! Oh, de novo, em um sapato branco que dizia assim:
Enem, seu lidão, pode vir que a gente não tem medo, não. Vocês.